Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A guerra na Ucrânia e a resposta da comunidade internacional de isolamento econômico da Rússia tiveram efeito imediato no setor de energia. A Rússia, os números mostram, eles são importantíssimos na geração, na produção e na venda de energia para o Ocidente. E não contar com este grande produtor e grande vendedor vai fazer com que boa parte do fluxo de venda e de exportação e importação de energia mude radicalmente. Os russos ocupam o segundo lugar no ranking dos produtores de petróleo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O anúncio dos norte-americanos de proibir a importação da produção russa fez o preço do barril, que já registrava uma tendência de alta, passar dos $130. A cotação do gás também disparou e atingiu máximas históricas na União Europeia, onde 40% do consumo depende do produto vindo da Rússia. Confirmado, portanto, o fim do petróleo russo nos Estados Unidos, como antecipado pela CNN. A a União Europeia que pretende reduzir a importação de gás em 2/3, isso está sendo discutido ainda. Estados Unidos também em relação ao petróleo e Reino Unido deve anunciar agora há pouquinho, à 1h alguma redução nesse sentido em relação ao gás. O comportamento do mercado externo tem pressionado os preços aqui no Brasil. Aqui o debate sobre o preço dos combustíveis não é de agora. Se arrasta desde o ano passado, quando gás, gasolina, álcool, diesel foram os grandes vilões da inflação, com altas entre 35% e 60%. O grande destaque do ano de 2021 foi o grupo de transportes, que foi puxado pela alta de 49% dos preços dos combustíveis. A habitação foi o segundo grupo de maior destaque no IPCA do ano fechado de 2021, puxado, claro, pela energia elétrica, que subiu 21%. Um outro destaque também importante dentro do grupo de habitação foi o gás de botijão, que subiu 37%. Na última quinta-feira, a Petrobras anunciou um novo aumento no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Após 57 dias sem reajuste, a alta da gasolina foi de 18%. O diesel subiu 25% e o GLP foi reajustado em 16%. Não à toa, o tema combustíveis se tornou uma agenda prioritária em Brasília. Até pelo peso que a alta dos preços pode ter para a disputa eleitoral agora, de outubro. Logo depois do anúncio do novo reajuste pela Petrobras, o Congresso reagiu e aprovou um projeto que altera as regras de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O Senado também aprovou uma outra proposta, que ainda será analisada pela Câmara. Ela cria um fundo para estabilizar o preço dos combustíveis e prevê um auxílio gasolina. Alguns dos pontos mais importantes nesses dois textos que foram aprovados pelos senadores. Começo pelo projeto de lei 11 de 2020, que muda a fórmula do ICMS. Atualmente o ICMS ele é cobrado de um jeito meio esquisitão, porque os estados estabelecem uma alíquota sobre um preço que eles projetam, que eles acham que vai ser cobrado de nós consumidores. Então é uma estimativa do preço real. A partir de agora não, vai ser uma fórmula nova em que essa estimativa não vai ser utilizada e a maneira de se cobrar o imposto muda. Deixa de ser em percentual do valor do preço do litro e passa a ser em reais. Isso daqui, este mecanismo, muda muito a maneira com que a gente sente o sobe e desce de preços. O presidente Bolsonaro bateu muito nessa tecla durante o ano passado, dizendo que os estados potencializavam a alta de preços. Isso acontece porque quando o preço da gasolina sobe, do diesel sobe, o valor em porcentagem do ICMS subia proporcionalmente. Agora, a ideia é que seja em reais, vai ser menos sensível a esse sobe e desce de preço. O outro texto aprovado é o 1472, ele cria uma conta de estabilização de preços, uma espécie de fundo com dinheiro público para ser usado nos momentos em que o preço dos combustíveis sobe. Aí vamos supor, teria de subir 50 centavos. Ah não, vai subir para o consumidor 40. Esses 10 centavos de diferença sai do
desta conta do fundo o dinheiro que vai ser arrecadado. Só que o problema é, o ministro Paulo Guedes não gostou muito dessa ideia, porque o dinheiro para esta conta seria um dinheiro que iria para a arrecadação tradicional, por exemplo, dividendos ou recursos da concessão do pré-sal, por exemplo. E a outra coisa importantíssima desse projeto é a criação de um auxílio gasolina no valor de 3 bilhões de reais. O texto cita que, por exemplo, para motoristas de carros de aplicativo, taxista, seriam R$300 por mês. O presidente Jair Bolsonaro chegou a falar em mudança na política de preços da Petrobras, um ponto que sempre foi motivo de preocupação no mercado. Porque o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o aumento no preço do petróleo e as consequências disso. O presidente Jair Bolsonaro disse que o barril do petróleo está em $120. A paridade do preço internacional, segundo ele, é errada. Sobre esse assunto, o Item Mais recebe agora o Alexandre Schwartzman. Ele é economista, foi diretor do Banco Central e é especialista aqui da CNN. Alexandre Schwartzman, sempre um prazer falar com você. Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Também sempre acho um prazer conversar. Schwartzman, para começarmos, queria olhar com você sobre essas propostas que avançaram no Congresso depois do novo reajuste dos combustíveis. Do que tem hoje na mesa, alguma proposta você acredita que seja mais viável para conter o aumento dos preços no Brasil? Não, viável mesmo não, porque a elevação dos combustíveis tem muito pouco a ver com o que está acontecendo no Brasil. E muito pouco porque eu estou sendo generoso. Tem rigorosamente nada a ver com o que está acontecendo no país. Ela está refletindo um movimento internacional de elevação de preços de petróleo e derivados por força da guerra no leste europeu e as sanções que estão sendo impostas à Rússia. Então, a menos que medidas tomadas no Brasil impeçam a guerra ou, de alguma forma, aumentem a produção global de petróleo, eu não vejo como muito apropriadas ao problema que a gente tem hoje. Uma vez aprovadas essas propostas, esses projetos, Alexandre, qual o impacto de imediato que você destacaria para a gente? Depende do tipo, né, Carol? Porque especificamente no caso de gasolina, óleo diesel e GLP, as importações representam, no caso de gasolina, 10% a 15%, no caso de diesel, de 15% a 20%, se não me engano, no caso de GLP, de 25% a 30%. Então, a importação é um pedaço grande da história. Se a gente não permite que o importador repasse, vai ter problemas de escassez. Uma alternativa seria, não, tudo bem, a gente permite, a Petrobras reajusta os preços, etc., mas a gente faz um subsídio ao consumidor. Também dá para fazer. O problema nessa história, se você evita que, enfim, deixe de ter oferta, o problema é que a gente incentiva a demanda, num cenário em que esses produtos estão se tornando relativamente mais escassos no mercado global. Então a gente não permite que o sistema de preços funcione, e isso vai ter algum impacto, a gente vai continuar consumindo o mesmo que a gente consome de um bem que ficou mais escasso. Não é uma política inteligente. Fora, obviamente, a questão orçamentária, porque esse negócio custa caro, porque esse subsídio não sai de graça. Alguém está pagando e, vamos falar, é o conjunto da população que estaria pagando para os usuários de combustíveis. Eu diria que provavelmente seria para a parcela mais rica da população se beneficiar à custa da população como um todo. Então, assim, as alternativas que estão sobre a mesa são alternativas ruins, porque elas atacam a manifestação do fenômeno, não a causa. E não tem o que fazer com a causa, porque a causa é lá fora, não é aqui. Ou seja, Schwartzman, estamos lidando com o imprevisível, uma guerra. Daí podemos deduzir que reajustes, como os que vimos na quinta-feira, podem se repetir nos próximos dias? Pelas minhas contas, embora o reajuste tenha sido elevado, né, a gente está falando ali de quase 20% para gasolina na refinaria, diesel na casa de 25% na refinaria, né, ele não cobre toda a defasagem desde o último reajuste. Tá? Pelos números que eu tinha hoje pela manhã, né, a gasolina lá fora, entre o último reajuste e hoje, tinha subido mais de 40%. O dólar tinha ficado 10% mais barato, então mais ou menos tinha uma defasagem de 30%. A gente fez, no caso da gasolina, faz um reajuste de 19,20, ainda está devendo um tanto. Então não é que isso aí resolveu o problema não, ele continua lá. É que você pode fazer uma aposta que nos próximos dias a coisa vai melhorar, o preço vai cair. Se você tiver sorte, não precisa fazer nada. Mas, assim, minha experiência, se você faz alguma coisa contando com a sorte, basicamente você está tomando um risco que você não poderia tomar. Ou seja, Schwartzman, a Petrobras ainda está retendo um pouco desse reajuste para o consumidor. Tá.
pelo menos no caso da gasolina. Eu tenho menos segurança no caso do diesel, porque inclusive que o reajuste foi maior, o gás também, mas seguramente no caso da gasolina, isso é verdade. Quer dizer, o aumento da gasolina, já colocando lá o aumento internacional, menos o impacto do barateamento do dólar, deveria ter sido um reajuste na casa de 30%. Isso pode trazer qual impacto para a Petrobras, Schwartzman? Governos anteriores já tinham adotado essa prática de não repassar a integralidade dos reajustes para o consumidor. Qual pode ser, então, o impacto para a empresa? A gente viu, né? O preço da ação chegou a cair 7%, hoje voltou um tanto, não vi qual foi o último número ali da ação da Petrobras, mas eu estava inclusive levantando esses números. Assim, se você continuar com essa política há muito tempo, que foi o caso do governo anterior, o que se conseguiu fazer foi o seguinte, quer dizer, já colocando a preços de dezembro agora, só para tirar o efeito da inflação. Em 2010, o lucro líquido da Petrobras era 68 bilhões. Em 2014, entre outras coisas, por essa política de reter preço, ela registrou um prejuízo de 40 bilhões. Então, estamos falando ali praticamente 110 bilhões que foi o impacto sobre a Petrobras. Obviamente, ficaram segurando o preço de combustível muito mais, o contexto era outro. Então, depende quanto que vai ser a defasagem e por quanto tempo você vai manter. Mas a reação de mercado não é uma reação desinformada, é uma reação de quem sabe fazer conta e que tem um histórico que revela lá que, em certas circunstâncias, a tentação do governo mesmo é fazer isso, inclusive porque tem uma eleição para ganhar. Vamos lembrar que lá em 2014, a própria ex-presidente Dilma reforçou que faria o diabo para ganhar a eleição. Então valeu pedalada, né? E valeu também segurar o preço do combustível até a última hora, até o último minuto que deu. E depois ter que correr atrás do prejuízo com um aumento boçal e aí uma inflação muito mais alta em 2015. Enfim, é um filme que a gente viu várias vezes e a gente sempre morre no final. E já que você tocou no assunto eleição, Schwartzman, a gente acompanha o presidente Jair Bolsonaro também nesse momento fazendo críticas à política de preços da Petrobras. Assim como ele, outros pré-candidatos, outros presidenciáveis também tecendo críticas, inclusive falando até na privatização da Petrobras, da empresa. O quanto que esse debate acaba sendo contaminado por questões eleitorais ou se de fato temos que trazer para o debate uma reformulação da política de preços e a própria privatização? Primeiro, a gente não teve privatização da Petrobras, ela continua aí, né? Não tem rigorosamente nada de privatização. Especificamente hoje o ex-presidente Lula falou na privatização da BR Distribuidora. Mas caramba, a BR Distribuidora basicamente ela é uma empresa que pegava gasolina, derivados, né, das refinarias e entregava para uma rede de postos. Ela fazia logística da coisa, tinha uma operação no varejo, etc. Não tem nada a ver com preço de combustível. Em ano eleitoral, ninguém fala as verdades que as pessoas não querem ouvir. É basicamente ali uma maneira de, enfim, de tentar melhorar suas chances eleitorais, basicamente atirando no mensageiro. O aumento de preço de combustíveis não tem nada a ver com a política de preços da Petrobras. Tem a ver com o que está acontecendo lá fora. Os preços de combustíveis globalmente estão subindo. Por que no Brasil deveria ser diferente, eu me pergunto, né? Por quê? Não, porque nós somos autossuficientes. Não, nós não somos autossuficientes. A gente importa de 10% a 15% da gasolina que a gente consome. A gente importa de 15% a 20% do óleo diesel que a gente consome. A gente importa 25% a 30% do gás que a gente consome. Então não adianta tapar o sol com a peneira. A história do ex-presidente falando, a gente produz em reais. Produz em reais quem, cara pálida? A gente não produz em reais. A gente tem que comprar lá fora equipamento, essas coisas todas. Então isso daí eu vejo a manifestação das pessoas envolvidas na campanha eleitoral exatamente pelo que é parte da campanha eleitoral, não é nenhum exemplo, nenhuma sabedoria extraordinária sobre como os preços de combustíveis devem ser gerenciados. Vai ver nos Estados Unidos se tem ali alguém propondo congelar o preço de combustível. É o mercado quem determina. Então é o seguinte, quando o mercado determina, o agente obedece o que o mercado está dizendo. Lá na frente vai dar um prejuízo gigantesco. Alexandre Schwartzman conosco aqui no Item Mais. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima. Grande abraço. Em meio à decisão dos Estados Unidos de proibir a importação do petróleo da Rússia, o Kremlin ameaçou interromper o fornecimento de gás para a Europa.
Portanto, essa chantagem russa, sim, ela pressiona os preços, é claro. Ela é uma potência energética, né? O mesmo se refere ao gás, mas não é algo incontornável, depende da decisão dos países de enfrentar essa situação. O mesmo se refere aos fertilizantes russos, ao trigo, ao milho. O Item Mais se debruça agora sobre o impacto das sanções internacionais no preço dos combustíveis. Para isso, conversamos com Emanuel Pessoa. Ele é advogado, especialista em direito econômico internacional. Emanuel, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Emanuel, acompanhamos Vladimir Putin dizendo que os Estados Unidos declararam uma guerra econômica ao proibir a importação de petróleo da Rússia. Estamos vivendo uma guerra econômica, Emanuel? É interessante que nesse conflito da Rússia com a Ucrânia, esses desdobramentos econômicos têm sido chamados por Vladimir Putin de guerra econômica, não apenas porque são sanções extremamente severas, mas para que ele possa efetivamente tomar medidas internas que ajudem a contrabalancear o peso das sanções. Então, quando ele chama de guerra, ele consegue facilitar a mobilização do legislativo russo, do judiciário russo e do povo russo para que ele possa tomar medidas de exceção que mitiguem os efeitos da crise econômica causada pela sanção. Quando falamos de petróleo, gás e olhamos para os Estados Unidos, percebemos que essa proibição da importação dos produtos da Rússia é uma atitude, digamos, muito mais fácil, já que a taxa de importação do país fica em torno de 8%, essa taxa de importação da Rússia, quando falamos de petróleo. Porém, quando olhamos os números da Europa, essa dependência é muito grande dos produtos russos. Quando falamos em gás, o percentual fica em torno de 40%, o petróleo cerca de 28%. Ou seja, Manuel, essa dependência energética da Europa com relação à Rússia impede a adoção de uma sanção mais drástica no que se refere a petróleo e gás? O que temos percebido é que desde o começo da crise, a Europa tem adotado de forma geral um tom mais cauteloso em relação ao embargo econômico da Rússia no quesito de energia. Isto decorre justamente por conta da forte dependência energética do continente em relação aos hidrocarbonetos e o gás natural russos. O problema aí é que essa situação decorreu de um cálculo estratégico muito ruim, tanto da Alemanha quanto da França. É que depois da tragédia com o reator nuclear em Fukushima, a Alemanha e a França aceleraram o fechamento de suas usinas nucleares. Só que, ao acelerarem o fechamento das suas usinas nucleares, esses países começaram a queimar mais carvão. Então, eles estavam se afastando dos seus compromissos de redução de emissão de CO2 para se adequarem às metas às quais aderiram por conta do Acordo de Paris e das diversas COPs. Tanto a Alemanha quanto a França aumentaram bastante a importação do gás natural da Rússia. Esse ponto é principalmente forte em relação à Alemanha, que importa mais de 50% do gás natural que usa da Rússia. Então, a indústria alemã ela é extremamente dependente da importação da Rússia. Claro, eles já estão planejando reduzir o consumo, mas isso não é algo que possa ser feito da noite para o dia. Até porque trazer gás natural liquefeito em navios-tanques que viriam dos Estados Unidos é muito caro e aumentaria bastante a conta de energia na Europa. Então, isso tem que ser feito paulatinamente, ainda mais que agora, no inverno, o gás natural tem alta demanda para gerar energia do aquecimento dos lares. Ao mesmo tempo, também acelera a discussão com relação a fontes renováveis de energia, fontes limpas, né, Emanuel? É um debate que vai ganhar uma velocidade um pouco maior? Esse debate ele já está realmente colocado na ordem do dia, mas o fato é que, neste momento, até mesmo o Elon Musk se manifestou nesse sentido, as grandes potências vão ter que aumentar o seu consumo de fontes que agridem o meio ambiente, ainda que temporariamente, para poderem não explodir a inflação e não destruir o poder de compra das suas populações, detonando uma crise econômica fortíssima, porque, do contrário, se nós fizermos o embargo do petróleo e dos hidrocarbonetos russos, mas não temporariamente não aumentar o consumo de outras fontes de energia, o fato é que a depressão econômica vai se instalar pelo planeta inteiro. Agora, essa discussão realmente ela se torna mais forte e o grande problema da transição para a economia verde é o custo. É porque é muito caro fazer essa transição. E é por esse motivo que o petróleo também não vai chegar a $300, como algumas pessoas mais alarmistas já ventilaram. É que se o petróleo chega a $300,
a transição para a economia verde fica relativamente mais barata. Então, o petróleo ele vai continuar subindo, mas a Arábia Saudita e outros grandes produtores ficam de olho para que o preço não suba demais. Isso parece paradoxal, porque eles ganham muito dinheiro com a subida do petróleo. Mas é que se o petróleo sobe muito, fica mais atrativo se investir nas tecnologias de fontes renováveis. Quanto mais se investe nas tecnologias de fontes renováveis, mais barato fica a produção de energia assim, e aí fica mais fácil abandonar o petróleo. Então, tanto a Arábia Saudita quanto os demais grandes produtores sabem que é uma questão de tempo para que eles parem de ter que depender do petróleo, porque o mundo não vai mais consumir nesse ritmo no futuro. Contudo, eles não querem acelerar esse processo. E é por isso que o preço do petróleo, em algum momento, vai parar de subir, em algum momento a OPEP vai intervir, vai impedir aumentos muito maiores. Ou seja, Manuel, quando a Agência Internacional de Energia e países como a Arábia Saudita, que você destacava, sinalizam de que vão garantir o fornecimento de petróleo, aumentar a produção, isso acalma um pouco o mercado e faz com que a cotação do barril não atinja níveis históricos? O mercado ele vive de expectativas. Se houver a expectativa de que vai faltar petróleo, de que as linhas logísticas elas vão estar obliteradas ou impossíveis de serem utilizadas, evidentemente o preço sobe. Então, quando a Arábia Saudita e as agências internacionais e a OPEP, elas vêm a público, dizem que vão garantir o fornecimento, isso acalma o mercado. Mas também algo que acalma muito o mercado é o fato de que negociações estão em curso entre a Ucrânia e a Rússia para encerrar a guerra. Ou seja, a normalização da região não deve demorar tanto a ponto de que a desorganização econômica decorrente do conflito seja tão generalizada que gere efeitos profundos e duradouros. Essa expectativa de que a situação se encerre rapidamente faz com que o preço do barril do petróleo não dispare tanto quanto poderia. E aí, é claro, a gente precisa ver que a Arábia Saudita e os demais países produtores de petróleo, quando dizem que vão garantir, eles não fazem isso por conta da bondade do coração. Eles fazem isso porque se eles não garantirem o petróleo, se o preço disparar, vai ser muito mais barato investir em fontes alternativas relativamente ao preço do petróleo. Então, para a Arábia Saudita e os demais países do OPEP, importa que o petróleo esteja alto, mas que ele não fique alto demais a ponto de que ele deixe de ser competitivo. Qual que é o impacto dessa trajetória crescente do preço do barril do petróleo, Manuel, principalmente nesse momento de recuperação econômica mundial devido aos impactos da pandemia de Covid-19? Alguns efeitos muito claros. O primeiro deles é a inflação generalizada pelo mundo, pelo simples motivo de que nós dependemos bastante do petróleo, seja para transporte, seja como matéria-prima de diversas indústrias. Por exemplo, o plástico que faz os telefones celulares é um derivado de hidrocarbonetos. Então, em função disso, o aumento do preço do petróleo tem um efeito não apenas no transporte, mas em todos os outros produtos. E, evidentemente, como um efeito reflexo do aumento do custo de transportes, também há um outro aumento do preço dos produtos. Então, mesmo os produtos que não são feitos, que não são derivados de petróleo, esses produtos sofrem aumento por conta do custo mais alto de logística. Quando você tem um aumento generalizado de preços, inesperado, o que acontece é que o salário das pessoas normalmente não cresce na mesma proporção. Então, as pessoas elas acabam empobrecendo relativamente porque elas passam a ter que gastar muito mais com transporte e com os produtos afetados pelos custos da logística do que elas gastariam se não tivesse havido esse aumento. Então, no final do dia, o que vai acontecer é uma inflação que destrói o poder aquisitivo das pessoas, principalmente as mais pobres. E no Brasil isso é muito preocupante, porque o principal modal de transporte de comida no Brasil é o modal rodoviário, ou seja, o transporte em caminhões. E por esse motivo, o preço do frete é extremamente sensível à variação da gasolina e do óleo diesel. Daí que, com a paridade, que há dos preços de gasolina no Brasil com o mercado internacional, embora muitas vezes a Petrobras segure essa transmissão de valores, mas com essa paridade, com a pressão que isso causa e com os aumentos que já estão anunciados, que irão acontecer, fato é que a comida vai subir, ficar mais cara, prejudicando principalmente os brasileiros mais pobres. É o efeito em cadeia que o mundo vai sentindo. Emanuel, muito obrigada por essa conversa aqui no Item Mais e venha mais vezes.
Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Fica com Deus. Obrigada, Emanuel. Um grande abraço, viu? E assim encerramos esse episódio do Item Mais. Amanhã estamos de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.